E lembrando que, como eu tenho, eu só sou eu não tenho uma equipe aqui comigo, eu não legendo os vídeos, então eu escrevo, eu faço slides exatamente para que tenha um conteúdo acessível por escrito, né? Para as pessoas, e os slides, então, ajudam nisso. Beleza? Então vamos lá. Envolta em lendas e impregnada de tradição, a história de Sodoma e Gomorra é uma das mais famosas de toda a Bíblia. Sempre que os nomes dessas cidades são mencionados, são evocadas imagens de comportamento ou pecaminoso, né? Ou muitas vezes associadas ao homoerotismo. Isso de acordo com a nossa época, com as redes, com os memes, com as loucuras todas da nossa realidade, ok? Agora, essa interpretação é tão difundida que se reflete em inúmeras obras acadêmicas, literárias, religiosas e cinematográficas. Historicamente, a destruição de Sodoma em Gênesis 19 tem sido usada para justificar a perseguição sistemática de pessoas em relacionamentos homoafetivos. Então, para começar, eu gostaria de pontuar aqui que nós temos uma realidade e isso nos desafia a querer entender o que realmente esses textos significam no contexto em que eles foram redigidos e na língua original em que eles foram escritos, ok? Então, a gente não está aqui para brincar e muito menos para convencer ninguém. Eu vou compartilhar uma pesquisa aprofundada e no final tem as referências bibliográficas também, para que você possa fazer sua pesquisa e verificar por si as fontes que foram consultadas, tá bem? De fato, nenhum outro texto bíblico teve repercussões tão sinistras para as chamadas minorias sexuais. Nos códigos penais de alguns países ainda se encontra o conceito medieval de sodomia. Veja, é um conceito medieval, inclusive dia 15 de setembro, nós teremos aqui no canal a doutora Tupá Guerra falando sobre sexualidade na Idade Média, tá? Então, fiquem atentos. Esse conceito surgiu em um ambiente monástico na Itália do século XI, ok? Século XI é que a ideia de sodomia foi relacionada à sexualidade entre pessoas do mesmo gênero, tá bem? Só no século XI da nossa era. Posteriormente, o termo foi escolhido pelos legisladores para várias condutas sexuais, especialmente as formas de intimidade física que vão além do coito vaginal tradicional em casais heterossexuais. E nós começamos, então, a falar sobre o livro de Gênesis. Vários estudiosos acreditam que os escritores de Gênesis deliberadamente moldaram sua prosa para ser lida em voz alta. O estilo de escrita parece muito uma contação de histórias oral, tá? Boa parte das narrativas podem ter sido escritas no pós-exílio, isso na época do Império Persa, em que o Império Persa controlava a província de Yehud, de Judá. Quem quer saber um pouco melhor sobre o que é exílio, pós-exílio, pode adquirir o curso Zacarias, a expulsão da deusa e o silenciamento profético. Então, com certeza, a redação e edição final dos textos de Gênesis concluiu-se lá pelo ano 200 antes da Era Comum. O que se tem certeza é que o conceito de autoria individual não se aplica aos livros da Bíblia hebraica, como os conhecemos. Então, é importante que nós já tenhamos em mente que nós não podemos entender que cada livro da Bíblia foi escrita por uma única pessoa. Isso não existe, tá? Nós temos que compreender que os textos, por isso que eu não falo geralmente Bíblia, eu falo textos bíblicos, porque o conceito de Bíblia como uma unidade, ela é uma invenção da era cristã. Antes disso, esse conceito não existia, tá bem?